Muito bem, queridos e amados espectadores e ouvintes da Palavra de Deus, está de volta mais uma audição do programa A Hora da Vitória. O programa A Hora da Vitória é um oferecimento da Igreja Pentecostal Cristo Vive, que está localizada na cidade de Cumberland, no número 141, Bear Hill Road, em Cumberland, no estado de Rhode Island. Mais uma vez em sua companhia, quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Alberto Borgas. Todos são bem-vindos a participar conosco e mais essa programação, A Hora da Vitória. A nossa oração, o nosso desejo, que realmente nos momentos que se segue dessa programação, o ouvinte possa ser impactado, abençoado, pelo poder da palavra, através do Espírito Santo, que se moverá com certeza na tua vida, através do programa A Hora da Vitória. Eu gostaria de estender aqui o nosso convite para todas as famílias que gostaria de conhecer a Igreja Cristo Vive e participar em uma das nossas reuniões. Aqui as nossas reuniões principal acontecem no dia de domingo, no horário das 10h30 da manhã. Todos os domingos, nas 10h30 da manhã, temos aquelas reuniões onde aflui aqui muitas famílias vindo de diversos lugares para juntos rendermos o verdadeiro culto de ação de graça ao Deus Todo-Poderoso. E durante o culto também, onde expressamos a palavra de Deus, a oração em favor dos enfermos e das pessoas problemáticas. E nós convidamos você, o senhor, a senhora, de todas as religiões, católicos, espírita, para participar conosco. Você é bem-vindo a estar conosco. Aqui nós temos um amplo estacionamento para você estacionar o seu carro. E também temos as classes aqui para as crianças, né? Onde também é ministrada a palavra de Deus, com professores preparados à altura para ministrar a palavra de Deus, né? Então você é mais um convidado a estar conosco em uma dessas reuniões. Nós temos aqui as nossas reuniões, acontece todas as terças-feiras, às 6h, é a reunião de oração. Também quinta-feira, às 6h, a reunião de oração. Sábado, 7h, é oração e estudo da palavra de Deus. E domingo, então, às 10h30 da manhã, aquele grande encontro com Deus, com as famílias, onde podemos estar junto aqui, desfrutar da presença de Deus, da comunhão com o nosso Senhor e com os nossos irmãos. A direção da igreja aparece aí na sua tela, na sua pantalha, como se diz em espanhol, screen. Vai aparecer várias vezes aí aonde está localizado a Igreja Pentecostal Cristo Vive, né? Aqui no número 141 Bear Hill Road, em Cumberland, no estado de Rhode Island. Aí tem o telefone também para mais informação, para alguma pergunta. Aí está o telefone pelo qual o senhor, a senhora, você poderá entrar em contato, né? E para pedir informações ou oração, né? Graças a Deus, nós toda semana aqui temos escutado testemunho de pessoas que têm sido curadas, pessoas que têm sido libertadas. Não gostamos muito de sensacionalismo, né? Mas sempre tem as pessoas que estão sendo libertadas de demônios, as pessoas voluntariamente contam os seus testemunhos de libertação, de curas, de libertação de obras de feitiçaria, né? Milagres extraordinários que o Senhor Jesus tem operado na vida daqueles que crê. E você é mais um convidado também para estar conosco. E quando você vir aqui, você pede oração. Fala, eu quero oração pela minha família, eu quero oração para Deus me ajudar na solução de um problema, eu preciso de oração porque eu estou muito doente, eu estou muito enfermo.
você comunica que nós estaremos, a igreja, fazendo uma oração muito especial em seu favor, para que você seja libertado, para que você seja curado, para que você seja liberto dessas opressões malignas que está atormentando a tua vida, o teu filho, o teu casamento, o teu matrimônio. Estaremos orando aqui e Jesus tem uma bênção com certeza preparado para a tua vida. Eu gostaria de, nessa oportunidade, falar mais uma vez, que eu sempre falo aqui, né? Porque a missão principal do Senhor Jesus foi salvar. Ele veio a este mundo salvar, né? Ele diz, eu vim buscar e salvar todos aqueles que estão perdidos. Os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes. Eu vim buscar e salvar todos aqueles que estão perdidos. E após a ressurreição de Jesus, ele comissionou os apóstolos e a sua igreja para que continuasse levando as boas novas de salvação para toda a humanidade. E por isso nós temos essa missão, essa responsabilidade diante dessas câmeras de dar continuidade a esse trabalho extraordinário que durante esses quase 2000 anos de história da igreja, né? Muitos se esforçaram para que o evangelho chegasse até nós, o evangelho da salvação e da vida eterna, e eu, pastor Alberto, entre muitos pastores e ministros, continuamos esta missão até que Jesus volte. Ele prometeu que vai voltar. E eu gostaria de ler aqui a santa palavra de Deus, né? Em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Também vou ler Tiago, capítulo 2, São Tiago, irmão de Jesus, né? Estaremos lendo aqui e falando dessa salvação, tratando dessa salvação tão gloriosa que custou o sangue do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para nos salvar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui mais uma vez, ó Pai, reunido com os nossos telespectadores. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, ajuda-nos a expressar a Tua palavra, ilumina a nossa vida com o Espírito Santo, Senhor, capacita-nos, ó Pai, dá-nos a Tua unção e a Tua bênção, Senhor, sobre nós e todos aqueles que nos escutam, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, assim nos expressa a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, não é um mérito, né? É um dom de Deus, é um presente de Deus gratuito, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então, o apóstolo São Paulo aqui, ele está afirmando com todas as letras que a salvação é pela graça de Deus. Graça é um favor que Deus faz que nós não merecemos. Quando o pecador, ele se arrepende dos seus pecados e reconhece que Jesus é o Filho de Deus enviado aqui na terra e que morreu pelos nossos pecados e se arrepende e crê nesse sacrifício que Jesus fez lá na cruz, então Deus faz um favor para esse pecador que ele não merece. Perdoa os seus pecados, independente de qualquer coisa, não importa qual a profundidade que ele viveu na vida de pecado, a graça de Deus ela é suficiente para perdoar essa pessoa, né? E levantar e restaurar essa pessoa. Então, e sem obras nenhuma, né? Muitas pessoas não têm obras nenhuma. Então, a única obra que
segundo o que o apóstolo Paulo nos revela aqui na Bíblia, que pode salvar o homem e a mulher. É a obra que satisfez a Deus em tudo. Foi aquela obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário, né? Dando a sua vida pelos nossos pecados. Esta obra é que pode nos salvar. É a única obra que pode nos salvar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Então, nós temos, primeiramente, a fé que nós temos que ter em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus, né? Então, por essa fé, Deus nos concede esta graça, perdoando os nossos pecados. E o apóstolo Paulo está dizendo que essa fé não vem pelas obras, não é pelo mérito, não é por aquilo que nós fazemos, né? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, ninguém bate no peito dizendo: eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu faço caridade, eu jejuo não sei quantas vezes, eu vou na igreja não sei quantas vezes, né? A pessoa está se gloriando a si mesma. Então a salvação não é pelas obras, né? Para que ninguém se glorie. Por outro lado, no verso 10 aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos criados por Deus para andar no caminho das boas obras, né? Nós fomos criados por Deus, quer dizer, Deus perdoa a pessoa e dá-lhe a oportunidade de nascer de novo, porque se alguém não nascer de novo, disse Jesus, não pode entrar no reino do céu, e essa pessoa é uma nova criatura, criado por Deus. Em 2 Coríntios 5,17, está escrito lá: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, agora essa pessoa, entregando a sua vida a Jesus, né, passando por esta graça, essa oportunidade de um novo nascimento através da reconciliação com Deus, né, ele é uma nova criatura. E agora ele vai ter que andar no caminho das boas obras, porque é impossível uma pessoa dizer que ele é salvo e praticar mais obras. Então, as obras já é o resultado, é o fruto, é a consequência de uma pessoa que já foi salvo. Foi salvo, então ele vai produzir as boas obras, né? Porque a partir daquele momento que ele é reconciliado com Deus, nasce de novo, é perdoado, ele passa a ser uma boa árvore. Uma boa árvore. E uma boa árvore, ele produz bons frutos automaticamente. Uma boa árvore não produz mau fruto. Uma boa árvore produz bom fruto. Então, as obras aqui, que o apóstolo está falando, ela não salva, né? Mas depois que você já é salvo, como uma boa árvore que você agora, um cristão que tem Cristo no coração, automaticamente, como um fruto do arrependimento, como uma pessoa que está agradecida a Deus por tudo aquilo que Ele fez por você, então ele vai praticar as boas obras, vai andar no caminho das boas obras como um fruto de um verdadeiro arrependimento, como resultado de uma verdadeira fé, e ele vai agora andar pelo caminho das obras, das boas obras, não confiando que estas obras vai salvar ele. Não, aquilo ali é algo natural que acontece. É uma boa árvore que naturalmente começa a produzir os bons frutos, que são as boas obras, não confiando que essas obras vai salvar ele. Né? Mas essa obra é o fruto de uma pessoa que já foi salvo, né? E a pessoa confia que a única obra que pôde salvar ele é aquela que Jesus fez lá na cruz. Agora, por outro lado, nós vamos ver aqui o que São Tiago ele está falando sobre a salvação e as obras e a fé. São Tiago, capítulo 2, verso 14. Eu vou ler isso aqui porque muitas pessoas às vezes fazem confusão
E alguns até dizem que o apóstolo Paulo e Tiago entrou em contradição com o outro. Um fala uma coisa, Paulo fala uma coisa, e Tiago vai lá e fala outra coisa, e estão dizendo que há uma contradição entre um e outro. Mas eu vou esclarecer aqui, e vocês vão ver que não há nenhuma contradição. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porque fé, porventura, a fé poderá salvá-lo? Então, o que adianta a pessoa dizer assim, eu tenho fé, mas não tem obras? Verso 15. Se o seu irmão ou irmã estiverem nus, sem roupa, não tem roupa, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá nisso? Então, eu vou visitar uma pessoa lá e digo para ela, olha, tenha fé em Deus, confiança em Deus, mas a pessoa está sem pão, né? Não tem pão para comer, não tem roupa para vestir, eu vou lá, só dou motivação, encorajamento, entusiasmo, mas não dou nada, não dou roupa, não dou comida. O que adianta? Não adianta nada. Né? Que fé é essa que não tem obras? Isso não é fé, é uma fé morta. Né? Como diz aqui no verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A fé, Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É muito interessante. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios os creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Nós vemos aqui que, primeiramente, Abraão creu em Deus, Abraão teve fé, e através dessa fé, e ele provou que ele tinha a verdadeira fé, quando ele foi e praticou aquela obra que agradou a Deus. Primeiramente foi a fé, creu em Abraão, e ele foi justificado dos seus pecados. Depois ele praticou a obra e Deus pôde aceitar aquela obra. Se Abraão, primeiro ele tivesse feito a obra, mas sem crer primeiro, sem ter a fé, não ia ter resultado nenhum. É isso que Tiago está falando. Tiago, aqui o apóstolo Tiago, ele fala que as obras é a prova, né? As obras é a prova de que você possui a verdadeira fé. É isso que não há nenhuma contradição entre um e outro. Paulo está dizendo que a salvação é pela graça sem obras. E Tiago está dizendo que as obras
As obras é uma prova de que você possui a verdadeira fé. Uma fé genuína, uma fé pura, é isso que São Tiago está falando. São Tiago não está falando aqui que as obras vai te salvar. Não, ele está falando que as obras, as obras como fruto de uma pessoa que verdadeiramente crê em Deus, como de uma pessoa que verdadeiramente entregou a sua vida a Deus, né, que ama a Deus sobre todas as coisas, que possui a verdadeira fé. Então, as obras, o que Tiago está falando, que as obras vai ser uma prova de que essa pessoa tem a verdadeira fé. A verdadeira fé, está escrito lá, não é uma fé comum. Existe a fé comum, né? A fé comum é aquela que todas as pessoas têm, mesmo sem conhecer a Bíblia. Toda a gente crê que existe um Deus, que Deus fez os céus e a terra, né? Essa é uma fé comum que todas as pessoas têm. Mas a Bíblia fala sobre uma fé especial. Está escrito lá em Romanos, deixa eu ler aqui, ó, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 17. Diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, a pessoa, quando ouve a pregação da palavra de Deus, nasce dentro dele uma fé verdadeira, que é gerado pela palavra e pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, uma pessoa que tem essa verdadeira fé, que foi gerado dentro dele, através de ele ouvir a palavra e aceitar a palavra, através do Espírito Santo, a pessoa que tem essa verdadeira fé, ele vai produzir a obra. E esta obra vai provar que ele tem fé, porque fé sem obras é uma fé morta. Mas uma pessoa que tem a verdadeira fé, ele pratica as boas obras. É impossível uma pessoa que tem a verdadeira fé chegar numa pessoa e dizer, olha, uma pessoa que está ali morrendo, não tem comida, não tem fome, não tem roupa. É impossível uma pessoa que tem a verdadeira fé, ele chega lá e dizer, que Deus te abençoe, que Deus te guarda, deseja as melhores e não dá nada para ajudar a pessoa. É impossível uma pessoa que tenha a verdadeira fé. Então, aqui, a fé que Tiago está falando aqui, as obras que Tiago está falando aqui, né, são as obras que provam que realmente a pessoa tem a verdadeira fé, né? Aqui, Tiago diz, por acaso a fé pode salvá-lo? Está implícito nessa pergunta que a fé não pode salvá-lo. Por muitas vezes, a forma mais enfática de fazer uma afirmação é fazendo uma pergunta. O significado aqui é que aquela fé que não produz obras, aquela fé, o verdadeiro, o que Tiago quis dizer aqui, né? Acaso a fé poderá salvar? Bom, o significado dessa frase aqui, que Tiago está dizendo, o correto é aquela fé que não produz obras. Aquela fé que não produz obras, ela é morta, né? Porque a verdadeira fé, ela produz obras, mas não obra para se salvar. Estas obras aqui não é para se salvar. Tiago não está dizendo aqui que essas obras é para se salvar. Essas obras é fruto de uma pessoa que já está salvo. E ele, como prova de que ele está salvo e que ele tem a verdadeira fé, logicamente que ele vai produzir as boas obras, porque Deus preparou esse caminho para que ele andasse no caminho das obras. Agora, veja bem, se obra salvasse alguém, então o sacrifício de Jesus estaria incompleto. Precisaria de um cumprimento. Jesus morreu lá na cruz e agora precisa de um cumprimento para salvar a pessoa. Alguma obra ele tem que fazer para complementar a salvação. Então o sacrifício de Jesus não estaria completo, né? Por isso que a Bíblia diz
que a salvação não é pelas obras, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar, como aquele pecador lá na cruz que não tinha obras, e Jesus salvou ele, né? Glória a Deus. Então, o sacrifício de Jesus é perfeito, o sacrifício de Jesus é suficiente, né, para salvar o pecador sem obras. Depois que ele é salvo, ele tem essa verdadeira fé, então, como resultado da salvação, vai produzir as boas obras, né? As obras não entram como mérito para a salvação, né? As obras não entram como um mérito para a salvação. Salvação não é mérito. Salvação é pela graça. Não é porque nós merecemos, é pela graça de Deus. É um favor que Deus faz que nós não merecemos. Então, as obras não entram como mérito para a salvação. Salvação não se conquista. Salvação se recebe. Salvação não é nós que conquistamos. Jesus já conquistou ela lá na cruz. Então, salvação não é uma conquista que nós fizemos através das boas obras. Salvação, nós só temos que receber de Deus esta graça. Salvação não é uma medalha por mérito, reward, como diz em inglês, né? Salvação não é uma medalha por mérito. Salvação é um presente de Deus que Deus dá gratuitamente, né? Depois que você recebeu a salvação, você prova que recebeu a salvação mediante as obras. Depois que você recebeu a salvação, você prova que você recebeu a salvação mediante as obras. As obras é uma evidência pública de que você não tem uma falsa fé, mas que a sua é verdadeira, pura e genuína. Então, as obras é uma evidência pública que você tem a verdadeira fé, não é uma fé falsa, mas que você possui uma verdadeira fé e genuína. As obras é uma atitude de gratidão a Deus por ter a salvação. Então, praticamos as obras como gratidão a Deus pela nossa salvação. Não é para se salvar, é porque já somos salvos e somos agradecidos. A fé é a causa das obras. A fé é a causa das obras e as consequências. Você é salvo pela graça mediante a fé para as boas obras. Você é salvo mediante a fé, aleluia. Você é salvo pela graça mediante a fé para as obras, para andar no caminho das boas obras. E é isso que Deus vem te oferecer nessa oportunidade, esse presente, como Paulo diz, a fé, a salvação não é pelas obras, mas é um presente de Deus, é um favor que Deus faz que nós não merecemos, pela fé. Você tem a fé, você creia, você se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Deus, passe a ser um seguidor de Jesus Cristo, adquire uma Bíblia e comece a ler a Bíblia, e o Espírito Santo vai orientar você pelo caminho da vida. Você tem que agora se declarar culpado, que você não é merecedor, você não pode salvar você mesmo, você precisa de um Salvador. E você reconheça que Jesus é o único que pode salvar, e a única obra que pode te salvar é aquela que Jesus fez na cruz. Se você tem fé em Deus, entrega a tua vida agora, se você tem fé no sacrifício de Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Senhor Deus e Pai, abençoa todos os nossos telespectadores. Perdoa aqueles que estão arrependidos, se entregando. Conceda a ele o milagre da salvação. Em nome de Jesus, abençoa a vida dele. Alcança cada um deles em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.